Ora boas, neste vídeo quero falar acerca da ansiedade. A ansiedade é basicamente, entre outras coisas, viver no futuro. Aquele que está ansioso, está com medo de alguma coisa, está centrado no futuro. E a paz só pode acontecer quando a pessoa está centrada no presente. Portanto, a ansiedade é falta de paz, é, é falta de harmonia, é falta de bem-estar, e parte muitas vezes de um mal-estar que se sente no presente. A pessoa foge para o futuro de forma inconsciente porque sente um mal-estar no presente, sente uma insatisfação, sente uma frustração. E às vezes está a viver com base em expectativas e objetivos futuros que condicionam o bem-estar no presente. Nós temos que compreender que a única coisa que nós temos no presente é o presente. E a questão da ansiedade tem de ser trabalhada no presente. A pessoa tem de aprender não só a gostar de si, que isso é fundamental, tem de aprender a construir uma vida em paz, tem de aprender a centrar-se no presente e a perceber que só pode trabalhar a sua paz interior, porque a ansiedade é falta de paz, centrando-se no presente e lidando com tudo aquilo que o presente tem. Neste caso, se tiver frustrações, se tiver insatisfações, se tiver determinados problemas, eles têm de ser enfrentados no presente e não fugindo-se para o futuro. Isto acaba por ser um mecanismo inconsciente. Nós às vezes, por exemplo, como estamos frustrados e insatisfeitos no presente, estamos sempre a imaginar coisas futuras que nos irão resolver ou ajudar a fugir da frustração e insatisfação que sentimos no presente. Então estamos sempre a viver lá. Estamos sempre a criar objetivos para, quando atingimos aqueles objetivos, resolvemos a questão da falta de paz interior. E vamos viver sempre ansiosos, sempre a viver, sempre a pensar no futuro, sempre a pensar no futuro. Chegamos lá, não conseguimos resolver a questão da paz interior, voltamos a idealizar alguma coisa com expectativas para o futuro, continuamos sempre ansiosos, sempre a pensar naquele futuro em que vamos sentir bem, em que nos vamos começar a sentir bem, chegamos lá, não conseguimos, voltamos outra vez a idealizar. E estamos sempre assim, há de infinito. E não compreendemos que nós temos de trabalhar a questão da paz interior e da harmonia no presente. As frustrações, as insatisfações que nós temos de resolver só poderão ser resolvidas no presente. E isso se nós não fugirmos do presente. Nem voltando para o passado, tentando voltar para o passado, nem tentando ir para o futuro. Isto pode ser complicado e às vezes é só meramente teorético, mas é assim. E qual é a melhor forma terapêutica, como eu costumo falar sempre, para se procurar ou para se resolver isso? Enfrentando-se os medos. O medo da solidão, por exemplo. A solidão causa muita ansiedade. A pessoa sente um vazio interior enorme, a pessoa sente uma falta enorme, então tem de estar sempre a viver fora do presente em que sente essa falta, essa solidão e esse vazio. E tem de estar sempre a projetar para o futuro. E no futuro não se pode resolver nada porque o futuro não existe. A ansiedade é uma questão, apesar de ser uma projeção para o futuro constante, é uma questão de presente. É uma questão de algo que não está bem no presente. E que nós temos de parar de fugir, seja qual for a distração, seja qual for a procura de estado alterado de consciência ou de fuga, temos de parar de fugir e enfrentar os medos no presente. Enfrentar os receios, as dores, as emoções no presente. Porque senão uma pessoa, além de andar ansiosa, uma pessoa ainda vai ganhar uma depressão. Sempre a fugir de si mesma, sempre a fugir do presente, sempre a fugir do seu interior, é o que acaba por acontecer. Então a meditação obriga uma pessoa a centrar-se no presente, obriga uma pessoa a estar consigo mesma e a resolver o problema da solidão e a enfrentar a questão da solidão, que é a pessoa a sentir falta dela mesma. Uma pessoa está descentrada a si mesma e está centrada nos outros, ou em algo que esteja fora de si e fora do presente. E potencia a autoconsciência. E que uma pessoa até vai descobrir dentro de si mesma coisas que gosta de fazer, coisas, conhecimentos, seja o que for. Vai descobrir a sua alma, basicamente. Referências que ajudarão a tornar-se mais feliz. Além de trabalhar a sua harmonia no presente. E a sua questão da independência emocional, que é fundamental. Além da questão da independência intelectual, que isso também é básico.
E depois nós às vezes incorporamos e imitamos de forma inconsciente a robótica sociocultural, uma formatação da competição, em que só valoriza, em que as pessoas só se sentem valorizadas se tiverem isto ou aquilo, se tiverem poder, estatuto, fama, reconhecimento, e as pessoas, enquanto não tiverem isso, estão ansiosas a viver no futuro. Sempre a imaginar terem isso, para finalmente se sentirem importantes, para finalmente serem valorizadas pelos outros, para se valorizar elas mesmas. E é uma questão de dependência emocional e uma questão de imitar valores socioculturais que são decadentes, que são destrutivos, que são os valores da competição. Em que as pessoas andam a competir umas com as outras, a ver quem é que tem mais, para ver quem é que é mais importante. Como se não fôssemos todos importantes. Então, às vezes, a simples imitação robótica de escravo de dimensões socioculturais da competição pode fazer com que uma pessoa fique completamente doente e perturbada. Neste caso, ansiosa, frustrada, insatisfeita. Porque as pessoas identificam-se com aquilo que têm. Não se identificam com aquilo que são. As pessoas identificam-se com a aparência. As pessoas identificam-se com o estatuto. As pessoas identificam-se com o título académico e não com aquilo que verdadeiramente são, em termos de almas. E essa é uma grande questão que depois provoca a ansiedade. É que isto aqui está tudo ligado. Aquela formatação robótica que as pessoas recebem muitas vezes em instituições de ensino, que as tratam como se fossem máquinas, têm todas pensadas da mesma maneira e têm todas a entrar para o mercado da competição e todo esse tipo de coisas, e têm de vencer, porque se não vencerem são os derrotados e não levam louros. Essa formatação que as pessoas recebem empurra as pessoas, além da repressão e opressão sexuais e afetivas que as pessoas recebem, que isso ainda é pior. Isso ainda é mais destrutivo, que as pessoas começam a virar frustradas e insatisfeitas. Constantemente. Faz com que as pessoas fiquem completamente depressivas, ansiosas e estressadas. Isto está tudo ligado. E como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso desformatando, desconstruindo, analisando e transformando. Parando de imitar valores que nos destroem todos os dias. Valores socioculturais. E políticos. E religiosos. As pessoas não têm de vencer para ter autoestima. E para se sentirem importantes. As pessoas não têm de ter muito para se valorizarem elas mesmas. As pessoas não têm de entrar na competição e ganhar a competição, seja qual for o nível, seja qual for o assunto, o tema, não têm de entrar na competição e vencer para se sentirem importantes, para gostarem delas mesmas. É quando uma pessoa não agradece aquilo que tem no presente, quando uma pessoa não está bem com aquilo que tem no presente, quando uma pessoa não valoriza aquilo que tem no presente, quando uma pessoa está completamente frustrada e insatisfeita, é normal que ela fique ansiosa a viver no futuro. E uma coisa muito importante, não é o prazer sexual que resolve a questão da ansiedade, ou seja, da frustração e da insatisfação. Apesar do orgasmo ser das coisas mais poderosas que puxa a pessoa para o presente. Mas mal ele acaba, volta. Mal se tem um orgasmo, logo a seguir volta a depressão. Começa logo a voltar a depressão, todas as angústias, as frustrações, as insatisfações, e a pessoa precisa de outra vez um orgasmo. A pessoa precisa de mais e mais e mais. A pessoa precisa de comer. A pessoa precisa de fugir com isto ou aquilo. Precisa de distrair-se para fugir daquilo que sente. Não é o prazer, nem o maior dos prazeres, que resolve a questão da ansiedade, da frustração e da insatisfação. É uma questão de autoconsciência, uma questão de solidão, de um vazio interior que tem de ser resolvido. E é sempre uma questão espiritual. Quer gostem, quer não gostem, é sempre uma questão espiritual. E uma pessoa tem de acordar para isso. Tem de ser tratado é a alma, não apenas o corpo. A pessoa precisa de resolver as suas frustrações. A pessoa precisa de fazer transformações profundas nas suas consciências. E tem de abandonar arquétipos que as reprimem e que as oprimem. E para isso as pessoas precisam dedicar tempo para isso. Tempo e energia. Precisam dedicar recursos para aprender coisas novas. E não apenas imitar a formatação robótica que receberam nas instituições de ensino. Muitas vezes foram essas instituições que oprimiram as pessoas. De forma inconsciente, não quer dizer que as pessoas sejam perversas. As pessoas são formatadas a pensar daquela maneira, não podem pensar fora daquilo. Não são ensinadas a conhecerem-se elas mesmas.
a terem uma saúde emocional fantástica, a terem autoestima e independência intelectual. Não são ensinadas propriamente isso nas instituições de ensino. Por isso é que muita gente sai das instituições de ensino e é capaz de fazer o mal que se fez com o nazismo, por exemplo. As pessoas aprenderam matemática, aprenderam engenharias, aprenderam os doutoramentos nisto e naquilo, mas não aprenderam humanidade, mas não aprenderam sensibilidade, mas não aprenderam compaixão, mas não aprenderam amor ao próximo, mas não aprenderam relativismo, mas não aprenderam independência intelectual, saíram de lá a vomitar a formatação robótica que receberam. E isso continua a acontecer nos dias de hoje. De forma não tão forte, mas continua a acontecer. As pessoas saem das faculdades, das universidades, seja o que for, hoje a pensar da mesma maneira, como se fossem robôs. E se pensam alguma coisa de forma diferente, que são malucos. Até se sentem desconfortáveis. E parece que eu fugi ao assunto da ansiedade, mas eu não fugi do assunto da ansiedade. E depois a pessoa, para fugir da frustração que sente, para fugir da insatisfação que sente, não apenas procura determinados prazeres que são importantes uma pessoa ter o prazer na vida, mas que não resolvem a questão, a pessoa ainda se mete a consumir drogas que depois destroem o sistema nervoso, que depois ainda faz com que a pessoa tenha mais crise de ansiedade, que aceleram o ritmo cardíaco, que aceleram mais não sei o quê. Depois as pessoas ainda procuram determinadas distrações e fugas que ainda as põem pior. Então as pessoas, em vez de começarem a resolver aquilo que sentem, as pessoas estão a fugir e estão a problematizar ainda mais. E aí é que a ansiedade não é resolvida. E depois começa-se a ter problemas no coração e noutros sítios. A pessoa começa a subir o corpo com determinadas substâncias que consome para fugir daquilo que sente. E depois os antidepressivos e ansiolíticos não resolvem nada, são fugas. Porque a cura tem de ser da alma, do espírito, seja o que for, das emoções, para o corpo, não é do corpo para as emoções. Achar que a ansiedade se resolve com comprimidos é uma das maiores ilusões que eu conheço. E não sou o único a pensar assim. Em vez da pessoa perceber que tem de colocar em causa os arquétipos que recebeu sociocultural, a vida que faz em nome da competição e de vencer, por causa da falta de autoestima, por causa da frustração e da insatisfação que sente, depois recebeu muita repressão e opressão em termos afetivos, sexuais, intelectuais, toda uma data de coisas. E mesmo a pessoa fazer transformações de maneira a fazer exatamente aquilo que gosta, em termos profissionais e não só, para se sentir mais realizada, acha-se que com um copo de água e comprimidos de repente se resolve tudo. E diz amém à ciência convencional que acha que é assim que se resolve as coisas. É par com a indústria farmacêutica, que está altamente preocupada todos os dias com a felicidade das pessoas. Não é bem assim, não. Não quer dizer que seja só coisas más e perversas, mas nós temos de aprender a pensar acerca das coisas. E fora teorias da conspiração, não tem nada a ver com isso. Parece que eu me desviei em vários pontos do assunto que é a ansiedade, mas eu não me desviei nenhuma vez. Nós temos de perceber é que isto está tudo ligado. Qual é a vida que nós andamos a fazer? Nós andamos a fazer o que andamos a fazer em busca de quê? Nós andamos a fugir de quê? Nós estamos a ser aquilo que nós somos? Ou nós andamos a viver como se fôssemos uns escravos? A imitar coisas que nós nem sabemos bem porquê? Uma das questões mais importantes que nós temos que colocar na nossa vida é quem é que nós somos no universo? Quem é que eu sou no universo? Será que eu sou uma alma ou sou um corpo físico que morre e acaba tudo? O que é que eu sou? O que é que eu ando aqui a fazer? Será que são as instituições de ensino que me vão dar esta resposta? Será que são elas a autoridade e as responsáveis por eu dar essa resposta a mim mesmo? Ou será que eu tenho que procurar por mim mesmo e fazer um mergulho interior? O que é que eu ando aqui a fazer? É que depois, quando uma pessoa... É porque é desconfortável uma pessoa pensar isto. O que é que anda aqui a fazer? Será que a pessoa está a ser aquilo que realmente é? Porque é uma frustração e insatisfação enorme ser um robô, ser um escravo, imitar aquilo que viu e que recebeu socioculturalmente em termos de instituições de ensino. E ninguém é feliz sendo escravo. Sempre a imitar tudo que está à sua volta, perdendo a própria essência, a própria individualidade, a própria capacidade de pensar e de refletir e de questionar acerca das coisas. O que é que eu sou no meio do cosmos, no meio do universo? Será que existem outras dimensões? Será que existem outros planos existenciais?
Se as pessoas não têm, se as pessoas não colocam essas questões elas mesmas e procuram responder a isso profundamente, as pessoas se tornam escravas. Porque aceitam facilmente que são aquilo que os outros dizem que elas são. Se os outros dizem que são umas máquinas que têm que estar aqui só para trabalhar, uma sociedade altamente capitalista e competitiva, a pessoa acredita nisso, não sabe quem é, então bem, é mais fácil e confortável imitar isso. Frustrada, infeliz, insatisfeita, ansiosa por algo melhor, a sonhar, e não coloca nada em causa. Vai vivendo um dia-a-dia de fuga, não procura movimentos de autoconsciência, não procura meditar, não faz nada para melhorar a sua vida, e quando as coisas começam a apertar, a solução é os comprimidos com um copo de água. Isto é profundo, que isto é a felicidade e a infelicidade das pessoas que estão em causa. Isso é a coisa que eu desejo que o meu trabalho é contribuir para a felicidade das pessoas, contribuir para a consciência das pessoas, contribuir para a libertação das pessoas. Nada disto que eu estou a fazer com estes vídeos, com o meu trabalho, com os livros que eu escrevo, é para escravizar as pessoas ou é para julgar as pessoas. Não, antes pelo contrário. Eu quero que as pessoas descubram os potenciais que elas têm dentro delas para serem felizes. Os potenciais de gênio, os potenciais criativos. Em vez de viverem vidas de escravas sem saberem o que é que andam aqui a fazer. E sem procurarem saber aquilo que são, verdadeiramente. O que eu desejo com o meu trabalho, profundamente, é incentivar a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais. Isto é digno. Mas para isso eu tenho de tocar em assuntos desconfortáveis. Tenho de tocar naquilo que faz as pessoas serem escravas e na própria escravidão humana que eu vejo à minha volta, dentro das minhas capacidades e limitações. Portanto, e o que é que isto tem a ver com tudo isto que eu tenho acabado de dizer? Tem a ver com a ansiedade? Tem tudo, porque essas coisas estão todas ligadas. Não há separação das coisas. Tudo tem a ver com os hábitos, com as crenças, com as ideologias, com as perspectivas, com as práticas que as pessoas realizam. Tem a ver com aquilo que elas sentem. Com a ansiedade ou com a falta de ansiedade. Com a paz ou com a revolta, ou seja o que for. E nós temos de aprender a colocar isso em causa. E perceber que comprimidos não fazem com que as pessoas pensem profundamente acerca das coisas. Reflitam, questionem, façam transformações nas suas vidas. Os comprimidos não fazem nada disso. Não fazem com que as pessoas resolvam as dores do passado, as emoções do passado. Não fazem com que as pessoas façam lutos. Às vezes só inibem a capacidade da pessoa sentir. Às vezes são só mecanismos para se fugir. E nós temos de pensar profundamente acerca disso. Portanto, fica aqui a reflexão. Se gostarem deste vídeo e dos outros vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.